começar a primeira edição, então, da News, Menopausa News. Hoje a gente vai, então, eu tô esperando a Raquel entrar aqui, mas eu já vou aproveitar, né, que como a gente, como o pessoal vem sempre aqui e assiste depois, enfim, algumas pessoas assistem ao vivo. Então, a gente vai deixar informações toda semana não, desculpa, a cada 2 semanas a gente traz, né, essa nossa nova edição, que é a edição de como se fosse assim, breaking news, né, de todas as novidades do mercado, de coisas que a gente está estudando, enfim, né, de novidades sobre perimenopausa e sobre menopausa também. Então, tudo que é de novo no mercado em todos os sentidos, né? É, tanto com relação a produto, como soluções também, né, para essa fase da vida, e principalmente do que a gente está estudando, das descobertas, enfim, dos estudos que a gente vem lendo e que a gente tá atenta, né? Boa noite, dona Raquel, como é que estamos? Tudo bem? Boa noite, Kel, tudo bem? Bora falar sobre reposição hormonal, então. Exatamente, estava explicando para o pessoal aqui que a gente começa hoje, então, a, a Meno News, né, em que a gente vai justamente de 15 em 15 dias trazer as novidades, né, do que existe, do que a gente está estudando, do que existe no mercado sobre perimenopausa e menopausa. Tá empolgada para esse momento, para a gente começar hoje a Muito falar sobre empolgada, isso? já, muito. E aí eu queria já começar falando Uhum. que a ideia é que a gente faça, né, lives rápidas, aprofundando dentro de um tema de lives rápidas. Então a gente não vai, às vezes, falar, contemplar um assunto inteiro dentro desse novo Uhum. formato, né? Então a gente vai trazendo várias vezes, que é para justamente ficar essas pílulas aí para as pessoas depois irem degustando de novidades. E hoje. Eu queria trazer uma questão específica da reposição hormonal, tá, Kel? Então, hoje a gente não vai falar Tá. sobre tipos e nem o que tem no mercado, não é isso. Hoje, a ideia é falar sobre que a associação é diferente de causalidade. O que significa isso? Se você for olhar os discursos que nós temos aqui, tanto em redes sociais, na internet, ou se você tiver com acompanhamento de um ginecologista, enfim, de um endócrino, você vai ver dois extremos, geralmente, tá? Quem é extremamente a favor, que fala que se você não fizer reposição hormonal, a sua vida vai virar um Uhum. fracasso, tudo Isso. vai despencar, você vai ficar doente, você vai morrer muito breve, e etc. E daí tem as pessoas que são completamente contras, que tudo tem que ser muito natural, que não é para usar hormônio, mesmo que seja bioidêntico, é um hormônio exógeno, que não é para usar. Enfim, que a gente já fala que, né, mais natureba, o povo mais natureba, digamos assim. E a Uhum. gente tem esses dois discursos muito extremistas. E aí eu queria trazer esse tema da reposição hormonal, porque que os dois têm razão em algumas coisas e como que a gente usa esse depende para tomar melhor as nossas decisões, beleza? Uhum. Sim, com certeza. Tá. Então, o que que eu queria trazer primeiro, tá? Para a gente poder começar esse debate. A reposição hormonal, ela não é nem vilã, nem mocinha, ela é ferramenta. E ela pode entrar na vida da mulher dependendo do contexto, da idade e da situação que ela está vivendo. Quando a gente fala sobre reposição hormonal, que os médicos falam assim, né? É, precisa fazer, é obrigatório fazer, porque senão os estudos mostram que as mulheres que fazem reposição hormonal têm melhor qualidade de vida, têm melhor desfecho. Uhum. Esses estudos, eles geralmente são observacionais. O que significa isso? Não houve uma intervenção controlada na vida dessas mulheres, né? E às vezes muitos deles apresentam um tipo de viés, porque geralmente quem faz reposição hormonal é porque tem acesso maior à educação, tem acesso maior a um sistema de saúde, tem às vezes dinheiro, porque dependendo da pessoa que faz, se ela faz particular ou se faz, entende? Então, é muito provável que essa melhora no desfecho, na mortalidade, que essas mulheres vivam mais, tenham menos doenças e tudo mais,
por conta do estilo de vida que geralmente as mulheres que fazem reposição hormonal e que chegam até uma idade mais avançada possuem, né? Então, outros Uhum. desfechos, certo? Porém, isso não implica dizer que não seja que ele também não contribua, entende? Sim. Ele não é nem vilão nem mocinho nessa história. O que é importante que a gente possa olhar é que ele não é determinista. Esses estudos eles não são deterministas, eles mostram um lado da matéria. Uma questão que não existe, assim, a gente não é que não existe, mas assim, que a gente precisa olhar com bastante reconhecimento, é que para aqueles sintomas atuais que a pessoa está vivendo, principalmente vasomotores, né, os fogachos, Uhum. a questão também do trato urinário, né, ele realmente, o estrogênio tem um papel muito importante e a reposição hormonal geralmente acaba melhorando esses sintomas quando eles são muito fortes nessas mulheres, né? Tem mulheres que perdem muito Tá. da qualidade de vida por conta desses sintomas. Então, Uhum. por isso que eu digo, é que depende dos sintomas dessas mulheres e depende como é que elas estão vivendo. Só que quando a gente abre esse olhar, abre isso para pensar em longevidade, não tem como a gente pensar em longevidade, qualidade de vida, mortalidade, desfechos de doença, sem olhar para o resto do contexto dessa mulher. Eu costumo dizer que a saúde da mulher é contexto dependente, né? Então, assim, não tem como a gente pegar e atribuir só ao reposição hormonal. Então, se você for em algum prescritor que disser para você que a única solução que existe é isso, porque senão a sua vida vai ser um desastre, fuja. E se você também estiver passando por problemas sérios de saúde, de perda de qualidade de vida, que você está tendo sintomas que estão impedindo você de ter sua vida naturalmente, e se for no prescritor também, ele fala assim, não faça de jeito nenhum, porque, sabe, tudo causa câncer, tudo isso aqui, fuja também. A ideia é que você encontre alguém que possa te oferecer as possibilidades e te explique exatamente o porquê de cada possibilidade. Porque às vezes essa intervenção ela pode ser durante um determinado tempo, né, para que você possa atravessar uma certa fase da sua vida. Depende, Uhum. geralmente mulheres que começam com sintomas muito cedo, elas acabam tendo mais benefícios da reposição do que aquelas que começam, por exemplo, já com sintomas mais tarde e sintomas mais leves, já mais perto. Às vezes os sintomas da perimenopausa, eles, para algumas mulheres, aparecem já mais perto da menopausa. Então, Sim. geralmente para essas mulheres, a reposição pode ser que não impacte tanto na vida delas, né? Do ponto de vista da saúde, da melhora desses sintomas, né? Com Mas certeza. é claro que existe sim, né? Existe, a gente sabe que a reposição com estrogênio pode melhorar realmente a questão óssea, né? De saúde óssea, cardiovascular, cognitiva. Tudo isso tem estudo, ensaio clínico, né? De curto prazo, você vai ter o resultado. Porém, isso não significa que isso possa ser atribuído a um desfecho de longo prazo. Não dá para dizer que a mulher que faz reposição hormonal necessariamente vai ter um desfecho melhor a longo prazo do que aquela que não tem, tá? Então, isso que eu acho que eu queria trazer isso, porque esses estudos não, hoje em dia a reposição ela está muito banalizada. E a ideia trazer aqui é justamente entender um contexto de que cada mulher tá, para entender se a gente pode ou não fazer. Dependendo de como está o estilo de vida dessa mulher, a gente precisa primeiro desinflamar essa mulher para poder fazer reposição, para que essa reposição faça efeito, porque senão também não vai fazer efeito nenhum, tá? É, Deixa eu ver o que mais. Eu tinha separado outras coisas aqui. Então, Ah, que é Raquel, isso. é Pode falar. correto, então, falar que o resultado, né, ou o resultado final, enfim, né, de qualquer decisão que a mulher tome com relação ao que fazer com a perimenopausa ou ou com a menopausa, qualquer estratégia que ela decidir, né, seguir, ela depende também de um contexto de vida dessa mulher. É isso que tu está falando, né? Que Exatamente. justamente para cada pessoa, independente da decisão que essa pessoa tomar e etc.,
aquela estratégia, ela pode resultar em coisas diferentes, né? Dependendo do contexto dessa pessoa. E daí a gente aqui tá falando, eu acho que é isso que tu tá trazendo aqui, que é essa questão de contexto econômico, social, né, emocional, enfim, né, de várias outras questões aqui que vão influenciar no resultado dessa estratégia para justamente lidar com perimenopausa e menopausa, né? Existem pessoas que curtem bastante esse momento de vida, né? Ou essa fase da vida, a gente gosta de chamar aqui de travessia. E existem mulheres que veem isso como se fosse assim o fim da vida, né? E a gente sempre brinca muito com essa questão desse fim da vida, porque não, independente de qualquer opinião que essa pessoa tenha sobre isso, né? Não deixa de ser um chamado, não Exato. deixa de ser algo que realmente é, é como se fosse uma piscina, né? Para que às vezes a pessoa decide ou não se ela quer nadar, né? Algumas pessoas fogem, outras pessoas mergulham fundo, e eu acho que é justo o que eu estou falando aqui, né? Que é a estratégia de como que eu quero ou não entrar nessa piscina, Exato. né? A, a oportunidade, ela tá lá. A piscina ela está acontecendo. Então, eu acho que é muito mais sobre isso e sobre quem a gente é também, né? O que que a gente quer fazer da nossa vida e etc., do que a melhor decisão. Não existe a melhor opção de como que a gente vai viver algo, né? E sim aquela que combina com a gente. Mas é Perfeito. isso, eu queria fazer esse, esse, esse comentário aqui, que eu acho que é muito sobre isso, né? De que muitas pessoas me perguntam, né? Ah, qual que é a melhor é, produto, qual que é o melhor produto, qual que é a melhor opção? Eu sinto isso, 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 e eu sempre brinco assim, ó, depende, quem que você é, né? O que que faz sentido para ti? E eu sempre trago essa pergunta, porque realmente é uma questão de como você quer viver a vida, né? A gente pode viver a vida de várias formas. É isso, Kel. Exatamente, Kel. Perfeito, não, perfeitamente. É esse chamado que a gente sempre fala. E, inclusive, a reposição hormonal, ela passa por isso. Então, Isso. esse chamado, ela passa por essa decisão, né, de olhar para esse chamado. E aí, a ideia que eu queria trazer é que tudo que for muito mecanicista, toda solução que for muito mecanicista, do tipo, ah, se você tem A, então você vai usar B, porque o protocolo diz isso e pronto, e vai ser sempre assim, estranhe, porque de saúde em geral, não, tudo é muito depende, né? Na ciência em geral, Uhum. tudo muito depende, e na saúde da mulher, mais ainda, né? Então, a gente não pode também, e mesmo que você comece a reposição, você tem 1 milhão de outras dentro da própria reposição, né, de alternativas para você poder ver qual que vai se adequar melhor ao seu Uhum. estilo de vida, qual que vai te dar os melhores resultados, né? E uma coisa que eu acho muito, assim, o que eu acho exemplificar bem o que isso passa, tá? Por exemplo, um dos sintomas mais clássicos é o fogacho, que inclusive quero trazer nas próximas lives aí pra gente poder falar, porque é aquele sintoma que é o mais clássico da É. perimenopausa e da menopausa, né? Uhum. E aí, a gente pensa assim, muitas mulheres que, por exemplo, já tiveram câncer de mama ou têm histórico que sejam o câncer de mama hormônio dependente, né, que é causado pelos hormônios, ou que tem histórico na família, ou enfim, muitas delas não podem fazer reposição hormonal. Então, significa que Uhum. essas mulheres todas vão ter uma vida terrível? Tipo, sabe? É só você pensar. Isso não é verdade, entende? Isso não é a realidade, né? E essas mulheres, por exemplo, quando elas possuem os fogachos, ou quando a gente olha para o tratamento de primeira linha, que seria a reposição hormonal, e ele não pode ser feito, os tratamentos não hormonais, eles são ansiolíticos, alguns ansiolíticos, tá? Ou seja, medicamentos para ansiedade, alguns antidepressivos, terapia cognitivo-comportamental e hipnose. Uhum. Isso eu tô dizendo, gente, tá lá no guideline, eu acho que é o europeu, o norte-americano, sei lá, tipo, é um desses guidelines fodões, assim, que tem no coisa. Por que que eu tô querendo dizer por isso? Mesmo o sintoma sendo originado a partir de uma oscilação hormonal, ela passa por como o nosso sistema nervoso interpreta aquilo.
Porque se não Uhum. fosse assim, os ansiolíticos não diminuiriam os sintomas, e mais, a terapia não diminuiria os sintomas, e a hipnose não diminuiria os sintomas, entende? Então, quando isso estou falando que como passa a nossa lente para o sintoma que está acontecendo, ele é extremamente importante para como ele vai se desenvolver na nossa vida. E isso, se é para o fogacho assim, para os outros também. Só que isso também não inviabiliza você pensar se você tem um histórico na sua família, por exemplo, de fraturas por osteoporose, porque realmente a família tem uma osteoporose muito severa, enfim, talvez valha a pena você fazer essa reposição hormonal pensando em saúde óssea para diminuir fraturas posteriormente. Só que se você fizer isso e não fizer exercício que aumente a sua densidade óssea, não vai resolver sozinho, entende? Não vai ser algo, o hormônio não vai resolver isso sozinho, sabe? Então, quando a gente olha para a perimenopausa, não tem como ser mecanicista, não tem como a gente reduzir isso a uma equação singela, assim. A gente precisa Uma realmente olhar fórmula, para. né? É, exato. A gente precisa olhar para todo esse contexto para poder decidir. Uhum. E aí, a minha mensagem de hoje é que quando vierem dizendo, porque os estudos falam que mulheres que não fazem reposição morrem do coração, mulheres que não fazem da reposição ai, tem mais chance de Alzheimer. Mulheres que não sei o quê. Gente, isso não é associação, não é causalidade. Então, assim, os estudos observacionais, eles observaram que mulheres que fizeram reposição têm menos dessas doenças. Porém, não significa que seja só o hormônio que fez com que essas mulheres tivessem o menor desenvolvimento dessas doenças. A gente precisa olhar esse contexto. E essa é a nossa luta aqui, né, que é para que a gente possa É. levar mais informações para que vocês possam ser mais autônomas da vida de vocês, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A gente possa levar um caminho do meio para que vocês possam transitar. Uhum. E eu acho que é justamente isso, né? A busca pela autonomia e a autenticidade, né? De realmente refletir sobre o que faz sentido para cada um, de abrir esse leque de que não existe uma resposta certa e outra errada, né? E de investigar quais são as opções que existe, né? E de sempre, que eu acho que é o que tu está trazendo aqui, Raquel, é essa questão de desconsiderar ou questionar é, profissionais que acreditam realmente que existe uma resposta para isso, né? Para Exato, lidar com perimenopausa e menopausa. Eu acho que o exatamente. recado que a gente queria passar era esse, que eu não sei se tu quer deixar mais alguma coisa, mas gostaria de deixar aqui então, né, para as pessoas refletirem o que faz sentido para vocês viver na perimenopausa. Eu acho que essa é a pergunta Exatamente. que eu gostaria de terminar a nossa live de hoje aqui do meu lado. Queria saber se tem mais alguma coisa para comentar com a gente. Não, é que assim, como eu falei, esse assunto ele é infinito. Então, se É. você que está assistindo aqui o gravação, quiser deixar alguma pergunta, né, aqui nos Uhum. comentários ou no nosso direct, esse vai ser reposição hormonal parte um, parte 2, parte 3, parte 50 e aí por É. diante. E eu vou trazendo, entendeu? Eu vou trazendo essas informações. A ideia é não sobrecarregar vocês e daqui 15 dias a Uhum. gente se encontra de novo. Isso, e traz para a gente também temas que vocês gostariam que a gente discutisse aqui, né? De novidades no mercado, informações, desmistificar alguma informação que vocês ouviram por aí. Então, a gente traz o lado científico, né? E da nossa opinião também, né? Do que a gente acredita sobre isso. E sempre trazendo aqui os últimos estudos, né? Coisa que está mais assim na ponta, sabe? Para É, justamente tanto aqui do meu lado, né? Tanto aqui da Europa quanto aqui para a Raquelzinha, né? Que também que eu sei que não foca só no Brasil, né? Mas que foca no mundo aí, né? As últimas novidades. E a gente traz para você aqui de última mão, assim, né? De novidade super top, top, né? Informação que a gente busca aqui mesmo. Somos ótimas investigadoras, não é, Kel?
Exatamente, gente. E aí quero trazer também nas próximas lives para a gente poder conversar sobre essa questão, né, do FDA, né, que tirou a faixa preta lá dos Uhum. medicamentos e tal. Quero ver se eu trago isso. Não sei se vai ser na próxima já, mas vou trazer, porque talvez talvez essa live daí fique um pouco mais longa, porque ela vai precisar um pouquinho de mais explicação. Ou a gente fraciona, tá tudo bem. Mas enfim, Então, hoje era isso, que a ideia era para a gente trazer essa pincelada da parte um, tá bom? é isso aí. Então tá, um beijão pra vocês, beijão, Kel, e a gente se vê daqui a 15 dias então. Então tá bom. Um beijo. Até mais, beijo, tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, gente.